Vamos lá, terceira aula de termodinâmica, ciclo de Rankine. Vou comentar esse exemplo que nós temos, o primeiro exemplo, para explicar mais ou menos qual que vai ser a lógica de resolução de um problema de ciclo de Rankine. Então, opa, aqui. Primeiro nós temos um esquema, um diagrama esquemático do problema, que nem eu comentei no último vídeo. A gente consegue considerar, considerando, no caso, dado pelo enunciado, que temos vapor saturado entrando na turbina e líquido saturado saindo do condensador, isso facilita a nossa vida nesses dois estados, porque sabendo a pressão e sabendo que é estado saturado, a gente já consegue tirar a entalpia direto da tabela. Para os outros estágios, nós vamos ter que manipular e, com base nas informações que nós temos do ciclo, descobrir a entalpia. Afinal, relembrando, com a entalpia de cada estágio, entalpia 1, 2, 3 e 4, nós conseguimos calcular todas as trocas de calor e de trabalho que acontecem no ciclo. Então vamos lá. O procedimento é basicamente nós avaliarmos processo por processo. Então a gente começa no estado 1, passa pela turbina e vê o que acontece no estado 2 para descobrir como que nós podemos obter esses dados de pressão, de informações, necessárias para que a gente consiga calcular o que a gente quer. Então vamos lá. Como nós temos o estado 1 definido por uma pressão de 8 megapascal e vapor saturado, isso já nos dá diretamente o nosso valor de entalpia 1. Ou seja, da tabela, a gente sabe que isso é 2,758 kJ por quilograma. Indo para o estado 2, a gente sabe que esse vapor vai passar pela turbina. Ali ele vai perder temperatura e pressão para que a gente consiga retirar trabalho dele. Como que nós fazemos para descobrir qual que é o estado em que ele se encontra, que nosso fluido se encontra depois de passar pela turbina? Para isso, a gente precisa usar as considerações que nós fizemos do problema. Então, relembrando do vídeo passado, nós falamos que para uma turbina ideal, um ciclo ideal, a gente considera que o processo 1,2 é isentrópico. O que isso significa? Não há variação de entropia, não há perdas, não há irreversibilidades. Portanto, do estado de vapor saturado até o estado 2, a gente mantém a mesma entropia. E o que que isso significa? Por que isso é importante para nós? Porque nós sabemos a entropia do estado 1. Assim como nós sabemos a entalpia, nós sabemos a entropia. A gente sabe que a entropia de vapor saturado é 5, alguma coisa, 74. Com essa informação, o que nós podemos fazer? Nós podemos descobrir o título da mistura que vai estar saindo da turbina. Como eu comentei aula passada, quando a gente tem o vapor saturado passando pela turbina, ele vai perder energia. No momento que ele perde energia, lembramos, o vapor saturado está na tendência, ele está em iminência de mudar de fase. Se ele perder um pouco de energia, ele vai ter parte do seu fluido, parte da sua composição, se tornando líquido, líquido saturado. E a gente vai ter assim uma mistura, e uma mistura tem título. Para que a gente consiga descobrir a entalpia do nosso estado 2, a gente precisa saber qual é esse título. Para isso, nós vamos usar a informação de entropia, do processo isentrópico. Ou seja, a gente sabe que a entropia do estado 2 é a mesma entropia do estado 1, 5,74. Voltando à nossa definição de título, a gente sabe que o título pode ser escrito como essa proporção entre entropia do gás e entropia do líquido. Isolando o título aqui nessa equação, eu não vou fazer para economizar tempo, a gente tem essa expressão que está aqui no livro. Então, S2 menos SF, entropia do fluido, sobre entropia do gás menos entropia do fluido. Por quê? Porque o título nada mais é do que a proporção de vapor que nós vamos ter no sistema. Então, fazendo a diferença do estado de vapor
do estado da entropia 2 menos a entropia do fluido sobre a entropia do gás menos a entropia do fluido, a gente vai saber a proporção de gás que a gente tem na mistura. Esse valor de entropia de gás e entropia do fluido de saturação a gente tem na tabela. E a entropia 2, nós sabemos qual que é, porque ela é igual à entropia do estado 1. Um detalhe importante aqui é que a entropia do fluido e do gás no estado 2 vai ser a mesma que no estado 3. Por quê? Porque o condensador não vai estar trocando pressão com o fluido. Isso é muito importante. Ele vai estar como líquido saturado a mesma pressão que ele estava antes. Então aqui a gente tem a informação. O estado 2 definido por P2 igual a 0,008 MPa. A mesma coisa que o estado 3. Portanto, agora sim, nós conseguimos pegar o valor de entropia do gás e entropia do fluido a 0,008 MPa e usar a entropia do estado 2, que a gente sabe que é a mesma que o estado 1, certo? Porque a turbina é isentrópica. Assim, a gente consegue descobrir o título 2, que é de 0,6745, ou seja, 67% de gás. Com essa informação, a gente consegue calcular a entalpia 2, que nada mais é do que a entalpia do fluido no estado 2 mais o título vezes a entalpia do gás. Nesse caso, ele usou a entalpia de mudança de fase, mas nós poderíamos usar também essa fórmula aqui. A entalpia do gás vezes a entropia, vezes, perdão, o título, mais a entalpia do líquido vezes 1 menos o título. O resultado seria o mesmo, de 1794,8 kJ por quilograma. Temos então definido a entalpia do estado 2. O estado 3, nós temos explícito, certo? Líquido saturado a uma pressão de 0,008 MPa. Vamos para o estado 4. O estado 4 é caracterizado pela entrada de trabalho pela bomba, certo? O que nós temos para esse estado? A gente poderia utilizar o valor de líquido comprimido, certo? Numa tabela, em relações, né, na tabela de líquido comprimido, porque após passar pela bomba, o líquido saturado vai se tornar líquido comprimido. Porém, é mais fácil, né, e mais acessível a gente fazer uma aproximação do trabalho realizado pela bomba e a gente considerar que não há diferença de volume quando o fluido passa pela bomba. E isso é importante, porque a gente está considerando que a bomba está fornecendo apenas um aumento de pressão para o fluido. Esse aumento de pressão para o líquido, ele seria acompanhado de uma diferença de volume se a gente considera um líquido compressivo, perdão, um fluido compressivo. Se a gente fizer uma aproximação considerando que o líquido é incompressível, a gente pode considerar que o volume específico do estado 4 é o mesmo volume específico do estado 3. E o estado 3 a gente tem definido. Então a gente pode pegar o valor do volume específico do estado 3, considerar para o estado 4 e usar a fórmula que a gente conhece, que volume específico vezes variação de pressão é trabalho. Portanto, como o trabalho é a única coisa que está sendo adicionada de energia do estado 3 para o estado 4, a gente sabe que a entalpia do estado 4 vai ser nada mais do que a entalpia do estado 3 mais o trabalho. Ou seja, H3 mais o volume específico do estado 3, que multiplica a diferença de pressão. Por que o volume específico do estado 3? Lembrando, porque a gente está considerando que não tem variação de volume quando passa pela bomba. Portanto, o volume de 4 é o mesmo volume de 3 específico. Fez a variação de pressão, que aí sim é significativa, porque a bomba está aí justamente para adicionar pressão. Assim, a gente tem que H4 é 173,88 kJ, mais volume específico vezes variação de pressão. Aqui a gente tem que se atentar à unidade, certo? Então, a pressão vai estar em megapascal, 10 a sexta, e algumas unidades vão estar em kilojoule, então a gente pode manter o kilojoule mesmo
para a entalpia, certo? Metro cúbico, quilograma. Isso aqui, se a gente considerasse só Pascal, Pascal vezes metro cúbico quilograma, por quilograma, sairia em Joule. Então a gente pode, por exemplo, cortar o 10 a sexta do megapascal com 10 a terceira e sair kJ por quilograma, que seria a mesma unidade da entalpia 3. Entalpia 4, portanto, fica em 181,94 kJ por quilograma. E esse é o último valor de entalpia que a gente precisava para definir todos os estados do nosso ciclo, para definir todos os valores, né, de energia do nosso fluido. Temos o valor de entalpia em 1, 2, 3 e 4. É isso que a gente precisa para calcular as trocas de energia. A potência líquida desenvolvida pelo ciclo vai ser nada mais do que a diferença entre a potência da turbina menos a potência usada para a bomba. E esses cálculos são feitos com base nas entalpias, né? Por isso que a gente precisa determinar a entalpia em cada um dos estados, porque agora esses cálculos ficam muito simples. Trabalho feito pela turbina é H1 menos H2. Trabalho feito pela bomba é H4 menos H3, certo? É, isso por quilograma, certo? Trabalho a gente quer saber por quilograma porque a gente está trabalhando com entalpia específica. Alguns programas vão nos dar a vazão máxima, certo? E daí a gente pode fazer valores totais. Mas aqui a gente vai usar por quilograma. Aqui a gente está falando do calor que está entrando na caldeira, então a variação do estado 1 para o estado 4, também entalpias específicas. E aqui o cálculo da eficiência. A eficiência, como a gente viu na aula passada, é a potência líquida sobre o calor que entra. Aqui em termos de entalpia, H1 menos H2 menos H4 menos H3 sobre H1 menos H4. Esse valor dá 37,1%. Essa é a eficiência do nosso ciclo. A relação de backwork ratio vai ser o trabalho oferecido pela bomba sobre o trabalho desenvolvido pela turbina. E isso vai dar H4 menos H3 sobre H1 menos H2, 84%. Como eu disse, o trabalho que a gente precisa usar da bomba é muito pequeno comparado ao que a gente consegue pela turbina. Então essa relação geralmente fica alta mesmo. Agora a eficiência, né, térmica, que vai ser o problema. Podemos também calcular a vazão máxima, nesse caso ele pediu. A vazão máxima nada mais é do que a potência líquida do ciclo dividido pela variação das entalpias. Isso a gente conseguiu no item a potência líquida. Isso. Aqui a gente tem que se atentar apenas à unidade também. Ele usa 3.600. Oh, perdão. Ele converte, né, a vazão de segundo para quilograma por hora, por conta de uma preferência por unidade mesmo. Aqui a gente tem o valor de 3,77 vezes 10 a quinta quilograma por hora. E então, por fim, que nem eu comentei agora há pouco, ele consegue saber os valores totais de potência do calores que entram e saem, com base na vazão máxima. Então, se a gente tinha os valores de calor por unidade de massa, kJ por quilograma, multiplicando pela vazão máxima, a gente tem as potências, né? Aqui seria mais fácil de ter deixado em segundos, quilograma por segundo, porque daí multiplicando pela variação de entalpia, ele já teria saído em watt direto. Precisaria converter de novo, que nem ele fez aqui. Mas tudo bem, assim a gente tem os valores concretos, né? Dos valores inteiros, cheios, das trocas térmicas. Poderia fazer isso para potência também. Aqui ele usa a vazão máxima para o resfriamento. Então, para isso, ele faz um volume de controle no condensador, na água que está sendo usada para resfriar. E aqui a gente tem essa relação, né, com a vazão máxima do nosso fluido de trabalho, da água que está interna no ciclo, multiplicado pela variação de energia que foi precisa para que essa água passasse pelo condensador, a gente consegue saber a energia que foi necessária
da água de resfriamento para resfriar esse fluido, certo? Então, a gente pode aproximar esse valor da água de resfriamento como um líquido saturado e então calcular, né, o... ah, é. Como a gente tem aqui a diferença entre a temperatura que sai e a temperatura que entra na água de resfriamento, a gente pode usar esses valores aproximando como uma entalpia de líquido saturado para calcular aqui a diferença de energia da água que está sendo usada para resfriar. Dividindo essa energia, dividindo a energia da água de trabalho, né, da água que está sendo resfriada, pela água que está sendo usada como refrigeração, né, a água de resfriamento, a gente consegue a vazão máxima da água de resfriamento, ou seja, quanto de água que a gente precisa para resfriar todo o nosso fluido de trabalho no condensador. E esse é o nosso primeiro exemplo. Os trabalhos de os exercícios de ciclo de Rankine vão seguir sempre essa mesma lógica. Então a gente vai ter estados conhecidos, com pressão ou temperaturas conhecidas, e vai usar essas relações para descobrir os outros estados. Em seguida a gente vai ver um pouco sobre irreversibilidades, perdas no ciclo, como isso afeta os nossos exercícios.